Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Leme, sou aluno de graduação do Instituto de Química de São Carlos e hoje vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica que tem como título Determinação do conteúdo de fenólicos e da atividade antioxidante de extratos de casca de romã, a púnica granata, com orientação do professor e doutor Stanislau Júnior e a doutoranda Mirella Romanelli como co-orientadora. Primeiramente, introduzindo o tema, os radicais livres são moléculas com elétrons altamente instáveis e reativos. Essa reatividade ela ocorre devido ao não emparelhamento de elétrons em sua última camada eletrônica, e é isso que faz com que ela se torne instável e assim tende-se a associar muito rápido a outras moléculas. Os radicais são naturalmente produzidos em nosso organismo, e eles induzem a danos redox em moléculas presentes na nossa célula. Assim, os radicais podem contribuir para o surgimento de alguns problemas de saúde, como, por exemplo, a aterosclerose, doenças gastrointestinais, cardiovasculares, câncer e doenças degenerativas. Além disso, eles afetam as reações químicas que ocorrem nos alimentos, e isso contribui para a oxidação de lipídios, gerando odores e reduzindo a qualidade nutricional desses alimentos. Então, por conta desses danos causados pelos radicais livres, a indústria de alimentos acaba usando antioxidantes sintéticos como potenciais inibidores dessa oxidação lipídica. Dentre eles temos o BHA, o BHT e o TBHQ, que são mostrados na imagem. Porém, esses antioxidantes sintéticos eles acabam causando danos ao nosso organismo, como danos ao fígado e também na formação de câncer. Assim, entra os antioxidantes naturais, que despertou o interesse das indústrias de alimentos e também de pesquisas, no sentido de encontrar produtos naturais com atividade antioxidante. E dentre esses produtos estão as frutas, verduras, hortaliças, plantas, temperos, entre outros. Então, os antioxidantes são compostos que retardam ou inibem a oxidação de lipídios, evitando a propagação das reações em cadeia de oxidação. E a atividade antioxidante de compostos fenólicos é devida às suas propriedades redutoras e também à sua estrutura química, que permite neutralizar esses radicais. E dentre essas fontes de antioxidante, temos a púnica granato, conhecida mais como romã. A casca desse fruto ela pode ser amarela ou avermelhada, e ela é bastante conhecida pela sua alta atividade antioxidante. E de todo o fruto, a casca apresenta 50% do peso total, e é a parte que apresenta o maior conteúdo de compostos fenólicos. E é bem variada a composição química da casca da romã, sendo que os principais compostos fenólicos são a punicalagina, que é mostrado na figura ao lado, onde está circulado a letra G, e o ácido elágico, onde está circulado a letra D. Então, a casca da romã é a parte da fruta que contém o maior conjunto de compostos fenólicos, e dessa maneira, o estudo das atividades antioxidantes da romã são de grande importância. No IQISC foram realizados estudos no desenvolvimento de materiais de revestimento para frutas e hortaliças, à base de quitosana, gelatina e extrato de casca de romã. E uma das ideias que surgiu nesses estudos foi a determinação do conteúdo de compostos fenólicos e da atividade antioxidante de extratos de casca de romã. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi obter extratos de casca de romã das variedades vermelha e amarela, determinar o seu teor de compostos fenólicos e determinar a sua capacidade antioxidante frente aos radicais DPPH e o radical ABTS. Então, para obter os extratos de casca de romã das variedades vermelha e amarela, foi seguido o seguinte procedimento. Primeiramente, a romã ela foi aberta para a retirada da polpa e da semente. A casca, então, é separada para a lavagem e, em seguida, segue para a liofilização. Depois da liofilização das cascas, seguimos para a trituração dela para obter um pó fino e seco. Em seguida, com esse pó, começamos o processo de extração, onde esse pó da casca de romã é adicionado a uma solução hidroetanólica 60%, na proporção de 1 grama de casca de romã para 30 gramas da solução hidroetanólica. Depois da adição, deixamos o sistema sob agitação lenta e constante até 50 graus Celsius por 1 hora. Depois da extração hidroetanólica, filtramos a solução, como é mostrado na imagem ao lado. E com esse líquido filtrado, fazemos a remoção do etanol por evaporação. E por fim, os extratos são liofilizados até a obtenção de um pó fino e seco.
Depois da obtenção dos extratos em pó, seguimos para a caracterização desses extratos. E para a confirmação estrutural dos extratos de casca de romã, foi utilizada a técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Para avaliação do conteúdo de compostos fenólicos, foi adotado o método colorimétrico de Foley-Silcatel. E como padrão primário para a construção de uma curva de calibração, foi utilizado o ácido gálico. Assim, para fazer a determinação do conteúdo de fenólicos, foi preparada uma solução estoque que depois foi diluída até a concentração de 100 microgramas por ml. Esse procedimento ele foi adaptado a uma microplaca de 96 poços. E em cada poço dessa microplaca foram colocados 50 microlitros da amostra do extrato e 50 microlitros do reagente de Foley. Aí depois de 5 minutos de reação foi adicionado mais 200 microlitros de uma solução de carbonato de sódio. Então, depois de 15 minutos, a absorbância foi lida em 725 nanômetros. Para avaliação da capacidade antioxidante dos dois extratos obtidos na extração, foi utilizado os métodos de DPPH e ABTS. Ambos os métodos também foram adaptados para uma microplaca de 96 poços, como é mostrado nas figuras ao lado. Para o DPPH, primeiramente foi preparado o radical em uma solução etanólica. E em cada poço da microplaca foi adicionado 100 microlitros do radical, mais 160 microlitros de etanol e 20 microlitros da amostra da concentração de 100 microgramas por ml. E depois de 30 minutos foi feita a leitura da absorbância em 517 nanômetros. E para o método de ABTS, primeiramente, foi preparado o radical ABTS, por meio da reação de 1 ml de uma solução de ABTS com mais 1 ml de solução de persulfato de potássio. E nesse ensaio foi construída uma curva de calibração com a molécula Trolox, que é o análogo à vitamina E, como molécula padrão. Então, a amostra da concentração de 100 microgramas por ml foi colocada para reagir com o radical e depois de 10 minutos foi feita a leitura da absorbância em 734 nanômetros. Agora, apresentando os resultados, depois da etapa de extração, foram obtidos extratos na forma de um pó fino e seco, como é mostrado na imagem. E a massa dos extratos depois da liofilização foi de 5,45 gramas para a romã vermelha e 4,92 gramas para a romã amarela. O rendimento da extração foi de 54,41% para a romã vermelha e 49,16% para a romã amarela. E com a caracterização estrutural dos extratos por FTIR, foi obtido o espectro que é mostrado na imagem. Então, resumindo, a banda em 3.250 cm-1 corresponde aos estiramentos de grupos hidroxilas, OH, de compostos fenólicos presentes no extrato e também presente em água. E a banda em 2.928 ela corresponde ao estiramento CH em grupos metil ou metoxil. Em 1712 são bandas de compostos carbonílicos, os COO. Então, essas bandas elas são importantes para a confirmação estrutural de compostos presentes no extrato de casca de romã. E uma das principais diferenças entre os extratos pode ser observada na banda de OH entre 3.000 e 3.500 cm-1, que está relacionada tanto ao conteúdo de fenólicos quanto ao teor de umidade. No gráfico, podemos observar que a romã vermelha ela tem essa banda muito mais intensa do que a romã amarela. Na prática, observamos que o extrato da romã vermelha é mais úmido do que a romã amarela. Isso a gente percebe na hora da pesagem desses extratos, pois a romã vermelha, ela mela muito mais. Já a romã amarela ela é bem mais seca. Assim, os espectros de FTIR permitiram caracterizar estruturalmente os extratos de casca de romã. Agora falando dos resultados para o conteúdo fenólico e a capacidade antioxidante dos extratos, primeiramente, os valores do conteúdo de compostos fenólicos encontrados nos extratos foram de 176,75 mg equivalente de ácido gálico por grama de casca de romã vermelha e 277,63 mg equivalente de ácido gálico por grama de casca de romã amarela, como é demonstrado na tabela e no gráfico. Alguns trabalhos, utilizando essa mesma metodologia, eles encontraram valores próximos ou maiores que esse trabalho realizado aqui. Lembrando que existem alguns fatores que influenciam na quantidade de fenólicos extraídos, como condição do local de cultivo, colheita, a secagem da casca e também o uso de diferentes solventes, e entre outros. Em relação à capacidade
antioxidante, a porcentagem média de inibição contra o radical DPPH foi de 68,77% para a ruma vermelha e 71,26% para a ruma amarela. Apesar da ruma amarela ter apresentado um conteúdo maior de fenólicos, sua atividade antioxidante contra o DPPH foi significativamente igual ao da ruma vermelha. E isso significa que ambos os extratos devem possuir o mesmo conteúdo de fenólicos, que são as moléculas responsáveis pela atividade antioxidante contra esse radical. E a porcentagem média de inibição contra o radical ABTS foi de 39,05% para a ruma vermelha e 63,34% para a ruma amarela, o que corresponde a 545,21 micromol equivalente de Trolox por grama de extrato para a ruma vermelha e 915,61 micromol equivalente de Trolox por grama de extrato para a ruma amarela. Assim, para finalizar, diferente do ensaio contra o radical DPPH, onde os dois extratos apresentaram porcentagem de inibição significativamente iguais, para o radical ABTS, os extratos de ruma amarela conseguiu inibir cerca de 20% mais radical que a ruma vermelha, mostrando ser mais vantajosa a ruma amarela. Concluindo, neste trabalho foi possível preparar extratos de casca de romã das variedades vermelha e amarela e eles foram caracterizados quanto ao seu conteúdo total de fenólicos e a capacidade antioxidante. A romã amarela foi a que apresentou maior conteúdo de fenólicos. E frente ao radical DPPH, os dois extratos apresentaram altas porcentagens de inibição, e isso mostra que podem ser considerados uma ótima fonte de compostos com alto poder antioxidante. E com o radical ABTS, a romã amarela ela conseguiu inibir mais radicais que a romã vermelha, apresentando maior vantagem. Portanto, ambos os extratos eles apresentaram boa capacidade antioxidante e podem ser considerados uma ótima fonte de compostos com alto poder antioxidante, e com isso podem trazer possíveis benefícios à saúde. Essas são algumas das referências utilizadas nesse trabalho, e aqui estão os nossos agradecimentos, em especial ao professor Dr. Stanislau e a Mirella Romanelli. Muito obrigado.